Olá, meninos do sexto ano, tudo bom com vocês? Espero que sim, né? Então, hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios, beleza? Nós vamos fazer do capítulo 9, a civilização persa, tranquilo? Então, vamos lá. A gente começa na página 145, beleza? Temos aí a questão invertida. Vamos ler a questão invertida? Eu vou olhar para baixo que eu tô com o livro aqui, tá? Vamos lá, vocês acompanhem aí. Sejam com o livro em mãos, com borracha, lápis. E antes de qualquer coisa, escrevam o nome de vocês nos comentários, tá? Para contar que vocês assistiram. Não se esqueçam disso. Vamos lá. A rebelião comandada por Ciro permitiu que ele dominasse a região onde se localizavam os povos medos e persas. Ao assumir o poder, ele os unificou sob seu comando, formando um império. E aí, qual seria a pergunta para essa resposta? Vamos pensar um pouquinho? Ana Luísa aí, Davi, Giovana, vamos pensar um pouco? Olha só, a gente vai colocar desse jeito. Por que a rebelião, certo? Por que a rebelião comandada por Ciro? Porque a rebelião comandada por Ciro representa um fato histórico importante para a civilização persa. Porque a rebelião comandada por Ciro representa um fato histórico importante para a civilização persa. Beleza? Vocês podem colocar aí e a gente vai para a página 146. Vamos ver qual alternativa que a gente marca. Olha só. Entre as principais funções dos inspetores chamados de olhos e ouvidos do rei, não estava incluída. Então, ele quer a que não é a correta, certo? Que não faz parte das funções dos olhos e ouvidos dos reis, né? Que são os inspetores. A gente vai marcar a letra C. A fiscalização da religião dos povos dominados, tá? A fiscalização da religião dos povos dominados. Até porque os imperadores e reis, aqui persas, eles deixavam que as pessoas pudessem exercer a sua própria religião. Tranquilo? Massa! Vamos para a página 147. Temos uma imagem aí, que é o você historiador, beleza? Vamos responder a letra A, que está da seguinte maneira. O que as pessoas representadas na imagem parecem estar fazendo? O que elas carregam em suas mãos? O que elas parecem estar carregando aí? Parece que elas estão fazendo o quê? Olha só. Primeiro, dá para entender que elas estão subindo escadas? Então, a gente vai colocar assim, as pessoas estão subindo escadas, certo? E pelo que dá para entender na imagem, elas estão carregando objetos e animais. Então, elas estão subindo as escadas e parece que elas estão carregando objetos e animais, beleza? B. Considerando os objetivos da arte persa em qualquer lugar, essas pessoas estão... Qual seria a intenção delas ao se dirigir para este local? Então, olha só, a imagem, vocês vão escrever assim, a imagem retrata que essas pessoas estão em direção ao palácio, tá? E estão fazendo, tipo, levando presentes e honrarias para o rei. Então, dá a entender que essas pessoas estão indo ao palácio para levar presentes e honrarias ao rei, beleza? A C, vamos ver a C? O que essa cena e o fato dela ter sido imortalizada nessa obra podem nos dizer a respeito do significado do rei para a sociedade persa? Vamos ver aí? Olha só, dá para entender que se a galera tá levando esse tipo de oferenda, presentes, o rei era tido como uma divindade? Então é isso que a gente vai colocar, tá? Que ele era tido como uma divindade, como um ser poderoso, um rei, como é que a gente vai colocar aqui? Como um rei supremo e poderoso, tranquilo? Beleza? Vamos passar para a página 148. Passamos aí para a página 148. Top! Olha só, temos a questão 2 e 3 da página 148. Questão 2 está assim, explique qual é a importância das obras de engenharia e arquitetura feitas no território pertencente ao Império Persa. O que a gente vai colocar aí? Vocês vão escrever, ó. As obras possibilitaram o trânsito entre as grandes cidades. As obras possibilitaram o trânsito entre as grandes cidades
e auxiliavam no comércio, tá? Elas vão auxiliar no comércio aí do território persa, beleza? 3. Qual é a principal característica da religião persa e o que ela significa? A gente vai colocar, lembra que eu falei que dentro do Império Persa tem o dualismo? Então, a principal característica da religião persa é o dualismo, certo? E ela representa uma ideia que existe o bem e o mal, tudo bem? A principal característica da religião persa é o dualismo, dando a entender que representa o bem e o mal, ok? Vamos para a página 150. Olha aí, nós temos na página 150 uma questão de alternativas, né? Pra gente escolher. Olha só. Ciro o Grande reinou sobre o grande império persa, utilizou como método de organização política a tolerância em relação aos seus súditos, concedendo-lhes relativa autonomia administrativa. Dividiu o imenso território em 20 sátrapias, certo? Cada uma dirigida por um sátrapa que era um funcionário. E aí a gente vai pensar um pouquinho. Ele era um funcionário de qual alternativa aí? Pensa um pouquinho sobre a letra A, B, C ou D. E aí? A gente vai marcar a letra D. Do Estado persa, que exercia o poder de um governo de fato. Letra D. Do Estado persa, que exercia o poder de um governo de fato, tá? A questão 1 é a letra D. Página 151, a gente tem essa imagem aí, tá vendo? Presta atenção na imagem. Eita, deixa eu voltar lá. A gente vai responder, que ela tá perguntando assim, agora responda. Qual é a característica da arte persa que está representada nesse relevo? O que a gente pode entender assim? Primeiro, a gente vai colocar que essa arte era produzida para atender aos reis. Então, a gente vai colocar essa arte era produzida para atender aos reis e tinha o objetivo de prestar homenagem aos imperadores, tá? Tinha o objetivo de prestar homenagem aos imperadores. Dá a entender que o rei era uma figura super, hiper, mega, super importante, tá bom? Agora sim a gente vai lá para a questão 3, tá bom? Vamos marcar como verdadeiras ou falsas opções aí. Ó, a principal religião persa era o zoroatrismo, também conhecida como judaísmo, é isso? Totalmente equivocada essa opção aí, era o dualismo, né? Falso. B. O zoroatrismo tinha como principal dualismo. Eita. O zoroatrismo tinha como característica principal o dualismo, isto é, a crença de que existem duas forças do bem e do mal que lutam entre si. Verdadeiro. C. O zoroatrismo não acredita na existência de um juízo final? Falso. Lembra que eu falei que eles acreditavam que havia tipo um julgamento, né? Se você poderia ir para o inferno ou poderia ir para o céu. D. Outras religiões receberam a influência do zoroatrismo, entre elas o judaísmo. Verdadeiro, ok? Marca aí. Vamos passar para a página 152. Na página 152, a gente tem um documento. Vamos ler esse documento? Vamos ver. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele faz proclamar por todo o seu reino, de viva voz e também por escrito, este decreto. Anoto passando. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa de Jerusalém que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja de Deus, seja seu Deus com ele, suba para Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo o remanescente, seja qual for o lugar que é peregrino, seja ajudado pelos homens desse lugar, com prata, com ouro, com bens e com animais, afora a oferta voluntária para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes das casas paternas de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo Espírito de Deus despertara para subir e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém.
E todos os seus vizinhos ajudaram com tecidos de prata, com ouro, com bens, com animais e com coisas preciosas, afora tudo que se ofereceu voluntariamente. Também o rei Ciro tirou os utensílios que pertenciam à casa do Senhor e que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e posto na casa dos seus deuses. Ciro, rei da Pérsia, tirou-os pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do cativeiro foram conduzidos de Babilônia para Jerusalém. Temos a leitura desse texto, nós vamos responder as questões. O texto aponta para a relação dos persas com qual povo da antiguidade? Qual povo? A gente vai colocar assim, o texto trata sobre a relação com os povos judeus, tá? Os persas com os povos judeus. Os persas vão ter uma relação com os povos judeus. Tranquilo? B. Esse trecho da Bíblia se refere ao que fato histórico persa? Então, a gente vai colocar assim, esse fato histórico se refere ao Ciro, o imperador persa, quando conquistou Babilônia. Esse fato se refere ao rei Ciro, o imperador persa, quando conquistou a Babilônia, quase que não sai, a Babilônia libertou os povos judeus. C. Qual característica da política dos persas pode ser observada na leitura? Primeiro, a gente vai colocar assim, estratégia de dominação dos povos, tá? Estratégia da dominação dos povos. Uma ideia de política de tolerância, principalmente tolerância religiosa. Terceiro, os povos que eram conquistados, eles podiam poderiam continuar com seus costumes e hábitos, tá? Então, terceiro, os povos conquistados, eles podiam continuar com seus costumes e hábitos. Beleza? Vamos lá. Ainda aí na página de vocês, na página 152, tem a questão 5. Os persas assimilam facilmente os costumes estrangeiros, dominados os meios, começaram a adotar os trajes destes por considerá-los mais belos do que os seus. Nas guerras envergavam couraças à maneira egípcia. A afirmação anterior foi escrita pelo historiador grego Heródoto. Encontro e transcreva o trecho deste capítulo que, em relação com essas ideias de Heródoto a respeito dos persas. Então, a gente vai voltar um pouquinho aqui, certo? Pra gente marcar. A resposta é o primeiro parágrafo que está na página 146, que começa assim, volta lá na página 146 e você vai transcrever, tá? Assim, até pedir para marcar aí na última aula. No campo da cultura, civilização persa, não apenas, certo? Então, esse parágrafo todo que vocês vão copiar, vão transcrever e colocar lá na questão 5. É o primeiro parágrafo da página 146, no campo da cultura, civilização persa. Vocês vão transcrever na questão 5, tá? Tranquilo. 6. Explique com suas palavras o que foi a Batalha de Termópilas, porque ela ficou tão famosa historicamente. Vamos colocar assim, a Batalha de Termópilas foi um conflito que aconteceu entre gregos e persas. Esse conflito foi liderado pelos 300 de Esparta, tá? Pelos 300 de Esparta. Por que ficou tão conhecido? Porque os gregos eram em menor número, tá? Os gregos eram apenas 300, enquanto o exército persa era milhares, milhões, vamos dizer assim, de soldados, certo? Quem vai ganhar esse conflito? Os persas, mas quem vão ficar conhecidos historicamente até hoje? Os espartanos, beleza? Vamos lá. Ainda na página aí 153, ixi, tava ainda, né? Perdão, mas a gente fez a 6. Na questão 7, tá assim, usando as palavras apresentadas no quadro a seguir, escreva um breve parágrafo sobre as batalhas dos persas. Então, a gente tem aí, Dario I, Xerxes, persas, gregos, navios, Vitória, mar, Termópilas. Vocês mesmos, porque a gente já faz isso em sala de aula, vocês vão criar o seu próprio parágrafo usando todas essas palavras aí, beleza? Não tem nenhum quebra-cabeça. Forma um parágrafo, escreve um parágrafo usando essas palavras aí, de acordo com o que nós vimos neste capítulo, tá bom? Então, é isso.
Espero que a gente possa se ver na próxima aula. Beijo para todo mundo. Não esquece de deixar o seu nome aí, viu?